Mais um vídeo da playlist de CSS3, a gente está abordando cada uma das propriedades CSS nessa playlist, então se você está chegando aqui agora, já confere aí todos os outros vídeos, deixa guardado aí esse guia, essa referência em vídeo para os seus estudos, para tirar dúvidas quando você estiver desenvolvendo aí o seu CSS. Nesse vídeo nós vamos falar sobre Transform Origin, e se você ainda não conheceu o canal da HCode, já se inscreve, deixa o like se você gostar do vídeo, isso é muito importante para nós. Vamos lá, vamos para a nossa aula depois da vinheta. Go, 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 go! Nessa aula vamos falar sobre a propriedade CSS Transform Origin. Como você pode já ver aí na tela, no slide, essa propriedade CSS ela define qual será o ponto de origem da transformação de um elemento. Na última aula a gente viu a propriedade transform, vimos ali como que podemos rotacionar, podemos também mudar a escala e assim também usar várias outras opções, várias outras funções, na verdade, CSS dentro dessa propriedade. Mas qual é a origem da rotação? A gente vai entender melhor isso aí no exemplo prático. Mas antes de ir para o exemplo, dá uma olhada nos valores possíveis aí dessa propriedade CSS. Temos, por exemplo, x-axis, y-axis, z-axis, initial inherit e unset. O que seria isso? O que seriam esses valores? Então nós temos aqui o eixo x, o valor do eixo x, onde inicia a transformação no eixo x, aonde inicia a transformação no eixo y, e também temos aí o eixo z. Nem todas as propriedades nós vemos esse eixo, mas isso já nos mostra uma coisa. Sim, se estiver pensando em 3D, CSS3 suporta 3D, conseguimos mexer aí nos três eixos, inclusive aí nessa profundidade dos elementos. Afinal de contas, se você bem se lembra, lá na propriedade Transform nós temos algumas propriedades com 3D ou 3D no final do nome das propriedades para poder fazer essa manipulação. Então, a origem também ela pode ser alterada nessa perspectiva aí 3D no nosso CSS. O valor padrão é none, ou seja, não vai ter nenhuma origem por padrão, e o valor herdado é não por padrão. Vamos lá para o VS Code, vamos ver o uso dessa propriedade na prática. Na última aula a gente criou aqui o arquivo transform, eu vou utilizar ele como base desse novo arquivo, vou salvar ele agora com o nome de Transform Origin. Já vou copiar o nome aqui, abrindo o navegador do lado. E olha que interessante, ó, para a gente ver melhor, vou tirar aqui a escala e vou mostrar mais uma vez a rotação do elemento. Então perceba que conforme eu vou rotacionando esse elemento, ele está rotacionando como se o eixo principal da rotação ele tivesse bem no centro da imagem. Consegue perceber isso? Ó? É como se ela fosse um disco, né? Ela está girando ali no próprio eixo, né? Centralizado, como o ponto principal, a origem da rotação fosse aqui, ó, o meio desse nosso elemento. Mas e se eu quisesse rotacionar, por exemplo, nesse outro ponto e ela caísse para cá assim, ó, como se tivesse um prego aqui segurando, né? Como que eu faria isso? Eu uso o Transform Origin para isso. Então vamos fazer essa mudança. Ó. Vou utilizar aqui a propriedade Transform Origin e aí vamos pensar agora no ponto, né? Eu tenho aqui ó, o ponto centralizado por enquanto, mas e se eu quiser colocar ponto 00? Qual seria, né, esse ponto 00 aí do meu elemento, né? Vamos mexer aqui, por exemplo, uns 45. Vou diminuindo, ó, 45, 30, 20, 10. Percebe que o ponto ele tá aqui no cantinho agora, ó. Ele tá subindo, né, ó, até chegar no zero, ó. Conforme a gente vai aumentando, a gente pode talvez até colocar aqui um transition. A gente ainda vai falar sobre essa propriedade CSS que faz com que ocorra uma animação ali, né, aos poucos do elemento, só para a gente ver ele acontecendo aos poucos, tá? Vou animar aqui todas as opções, vou colocar 3 segundos e vai ser um easy out, tá bom? Nessa animação. E eu vou aumentar aqui, ó, para 45. Na verdade a gente vai fazer assim, ó, vou mudar por aqui, depois dele já renderizado, para a gente ver acontecendo a transição, tá? Então vamos fazer aqui, ó. Então tá lá, vendo? Como o preguinho ele tivesse aqui, ó, no ponto 00. Então, embora o padrão é none e ele fica centralizado, quando a gente coloca 00,
tá bem no começo do quadrado, né? Aqui da nossa div. A gente pode colocar até uma borda para visualizar essas linhas aí também, ó. Vou colocar aqui um 333, um PX e Solid. Então o ponto 00 está bem aqui no cantinho. Se a minha div tem 200 por 200, significa que se eu quiser que ela caia assim, eu preciso atingir esse ponto aqui. Então ponto 200, 200. Tanto no eixo X quanto no eixo Y, né? Então vou colocar aqui 200 e vou colocar 200 aqui, ó. Agora, se a gente mexer aqui na rotação, a gente vai visualizar que esse objeto, ó, começou a rotacionar por aquele ponto, né? Esse ponto aqui é a origem da minha rotação. Mas eu ainda queria que ele viesse para baixo e não para cima. Bom, tranquilo, é só fazer agora negativa a rotação e tá lá. Ele vai para baixo rotacionando aí perfeitamente o nosso objeto. E se você gostou desse vídeo aqui, dessa aula de CSS3, deixa o like que ajuda bastante a gente, se inscreve no canal e saiba que essa é uma aula, apenas uma aula de muitas outras do nosso curso completo de CSS3. Link está na descrição desse vídeo para a nossa plataforma, que com apenas uma assinatura você não só tem acesso a todas as aulas desse curso, como também muitos outros cursos novos a todo momento. Então dá uma olhada lá, confere aí. A gente se vê em outro vídeo, outro